Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem, meus queridos? Estamos de volta nessa quinta-feira para mais uma aula de religião. Na verdade, é a continuação da aula da semana passada, que tem por título Fé, Alimento e Força, certo? Então, a gente vai continuar falando desse assunto maravilhoso que é a nossa fé. É um combustível, né, que não pode faltar na vida do ser humano. É um alimento que nós precisamos dele todos os dias. Ao deitar, ao levantar, que nós possamos estar sempre munidos, né, de fé, cheios de esperança, na verdade, tendo fé de que tudo dará certo. Então a fé, ela nos mantém de pé, aliás. É o que nós precisamos para o viver do nosso dia a dia. E continuando o texto, nós observamos na aula passada que existem muitas maneiras, né, das pessoas testarem a sua fé, comprovarem a sua fé. Então, dentro das diferenciadas religiões, a gente pode observar de que modo as pessoas buscam, de que modo elas alimentam a sua fé. De certo que a nossa fé, ela tem que estar ligada realmente às nossas crenças, não importa qual seja, né? O importante é que você a tenha e que procure alimentar a todos os dias. E como podemos fazer isso? É através da nossa comunhão com Deus, é através do nosso diálogo, da nossa conversa, da nossa comunhão, né, que nós temos com Ele. Então, tia, mas quer dizer que se eu não tiver minha comunhão com Deus, eu não tenho fé? Não é exatamente isso que estou dizendo. Nós temos fé, sim, de qualquer forma. Quando nós estamos nessa comunhão, nós estamos mais ligados, ela se torna mais forte ainda, certo? Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre um exemplo bem importante do texto. É um fato ilustrativo, né, colhido do Evangelho. Esse Evangelho é Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 20, que conta a história de um homem, né, que se aproximou de Jesus e pedindo a Jesus que curasse o seu filho. A enfermidade naquele momento do filho dele, o filho dele estava endemoniado, uma doença que deixava fora de si. E os discípulos, eles já tinham ido lá, já tinham tentado, né, curá-lo, mas foi sem sucesso. Eles não tiveram, né, o objetivo tão desejado, que era a cura do rapaz. E os discípulos chegam até Jesus e falam que eles não conseguiram. E Jesus escuta, né, o que os discípulos têm a dizer para ele e pergunta por que não conseguiram fazer com que acontecesse a cura do rapaz. E aí Jesus fala para eles que é devido à falta de fé. E Jesus ainda diz mais para eles, né? Em verdade eu vos digo, se não tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, não será capaz de fazer nada. Mas se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você é capaz de transportar a montanha de um lado para outro. Então o que Jesus disse para eles naquele momento? Que a fé é o ponto de partida. Que a fé é o nosso objetivo, ou seja, a fé, quem faz dela, na verdade, somos nós. Então, tudo acontece através da nossa fé. Se nós já vamos fazer algo desestimulado, sem acreditar que vai acontecer, sem ter fé que vai dar certo, pois realmente não vai dar certo. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé, colocando ela em primeiro lugar, sendo otimista no que vamos fazer. E também está ligado, né? Principalmente na nossa comunhão para com Deus, que é de lá que vem o nosso maior combustível, certo? Então, Jesus diz que os discípulos foram incapazes de dar conta do recado, porque lhes faltou fé.
E por que faltou fé? Porque a fé não estava sendo devidamente alimentada. Olha só, não estava sendo devidamente alimentada. As pessoas se ligam com os sinais daquilo que creem, da leitura, dos textos. Aliás, fé se alimenta de muita conversa com Deus, de celebração em que as pessoas se ligam com os sinais daquilo que crê, da leitura dos textos sagrados, de tudo que produz contato com a realidade espiritual. Sem isso, o fio fica fora da tomada, a ligação se interrompe. Então, nesse parágrafo, acabou, de confirmar o que eu já havia falado para vocês, que a nossa fé ela tem que estar exercida e nós sabemos aonde buscarmos. Ela tem que estar ligada realmente à nossa crença, à nossa comunhão, o nosso dia a dia com Deus. Ela tem que estar realmente ligada. Quando nós nos afastamos, quando nós nos distanciamos, ficamos igualmente, dá o exemplo no texto, é como se fosse um fio desligado da tomada, ok? Então, para alimentar sempre, nós temos que estar verdadeiramente nessa comunhão, nessa conversa íntima, nas leituras dos textos, nas celebrações. É uma forma de estarmos ligados diretamente. Como acontece com quase todo o que é importante, a oração e as práticas de espiritualidade podem ser desvirtuadas quando ficam distantes dos seus verdadeiros objetivos. Quando não estamos realmente na busca constante, realmente nós ficamos distanciados desses objetivos, que no caso aqui nós estamos trabalhando a questão da fé. Então, o que é mesmo essa oração? Que é através dela, que é através dessa comunhão que nós adquirimos, aumentamos, porque nós já temos, Nós aumentamos a cada dia a nossa fé. Então, através da oração. E o que é a oração? É a conversa com Deus para a pessoa se colocar em seus serviços, é a disposição para receber o que Deus deseja, é um ato de amor e confiança, abertura de um coração que pode ser feita em silêncio, é ato de humildade e sinceridade diante de Deus. Então, a oração para a gente, ela é um alimento. Então, a oração ela não é coleção de palavras mágicas para conseguir o que quer. Também não é discursos para dar instruções a Deus. Não é só feita somente de palavra, é feita também de ação. A exibição para mostrar como a pessoa é religiosa, A oração ela não deve existir somente por esse lado. Ou seja, ela não deve existir de maneira alguma para exibir o quanto você é religiosa. A oração é um momento em que nós todos precisamos realmente para tirar esse tempinho e ter essa comunhão com Deus. É um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Embora quase todas as religiões tenham fórmulas já prontas, especialmente para a oração em conjunto, a conversa com Deus pode e deve ser bem espontânea. É possível até que pessoas muito formais estranhem o jeito de rezar de outras. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Ana, mãe do profeta Samuel, foi orar no templo. O sacerdote ali criou o maior caso. Disse que ela estava bêbada e que só devia voltar depois que passasse o efeito do vinho. Mas a Bíblia diz que Ana estava derramando sua alma na presença do Senhor. Então essa história ela se confere lá em 1 Samuel, de 10 ao 16, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Então o texto fala de que todos nós temos nossa forma única, E podemos buscar a Deus de diferentes formas, cada um tem o seu jeito espontâneo de adorar, de conversar com Deus. E Ana, naquele exato momento, ela foi ignorada por alguém achar que Ana estava bêbada, que Ana estava embriagada. Só que era a forma dela, buscar a Deus, derramar-se na presença de Deus. E ela foi compreendida, foi respondida
por Deus, né, através da sua oração. Então, quem se derrama diante de Deus pode dizer o que quiser, ou até não dizer nada. O importante é ser sincero, disposto e acolher Deus. Sabe por que ele fala? Que nós podemos falar, abrir os nossos lábios, falar, pedir o que quiser, ou também não dizer nada. Dessas duas maneiras, nós estamos fazendo as nossas orações. Quando calamos, Deus sabe o que cada um quer. As nossas orações ela também é feita de forma silenciosa. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um e sabe o que você está pedindo, né? Ele nos conhece, Ele sonda o nosso mais profundo ser, sabe as nossas necessidades. Então, tem muitas vezes que nós não temos realmente forças para fazer essa oração em voz alta. Mas Deus sonda o teu coração e sabe realmente o que você quer, o que você está pedindo. E não é para usar as orações que a gente aprende na igreja? Sim, né? Com certeza. As igrejas transmitem suas orações tradicionais, mas elas não são a única forma adequada de orar. Você pode ter a sua forma. Cada um tem a sua forma individual. Aí cada igreja ela tem um padrão, né? Ela tem uma doutrina, ela tem uma forma de conduzir, mas também todo mundo possui a sua pessoal. As orações que a gente aprende de cor são importantes, respeitam a tradição da igreja ou religião a quem cada um pertence. Permite que as pessoas recitem a prece em conjunto e são uma ótima forma de guardar no coração palavras valiosas. A expressão de cor significa de coração, memorizar e repetir sempre, a sós ou em comunidade. Vai fazendo as palavras entrarem no coração. Existem as orações feitas em conjunto, né? Existe a oração universal, Pai Nosso, que essa nós podemos fazer junto, mas separadamente, individualmente, cada um tem um desejo, cada um tem uma petição a fazer. Então, nesse momento também é possível, é cabível e deve acontecer. A Bíblia tem um livro que é todinho uma coleção de orações que costumam ser cantadas. Cantar também é uma forma de rezar. É o livro dos Salmos. Então, dê uma olhada e verifique que há salmos para as ocasiões mais variadas, para agradecer, para gritar por socorro, para louvar as maravilhas de Deus, para pedir perdão, para celebrar vitórias, até para perguntar a Deus por que Ele parece não estar fazendo nada. O livro dos Salmos. Crianças, é maravilhoso. Você se diverte até ao ler o livro dos Salmos. Ele é enorme, mas o tempo passa que você não percebe de tão gostoso que é. De se ler, de se ouvir, de se entender o que ele nos repassa. Jesus era um homem de muita oração. Na Bíblia vemos como se retirava para orar e como se preparava para as ações importantes que deveria realizar. Rezar no deserto antes de começar a missa, reza antes de escolher os 12 apóstolos, reza no Jardim das Oliveiras, reza diante do terror da morte, morre rezando na cruz. Não pediu em oração que os problemas fossem resolvidos. Pediu a força de Deus para poder realizar o que era necessário. Então acabamos de perceber que Jesus foi ele é o nosso maior exemplo de que nós devemos seguir em relação à oração. A gente observa que em tudo ele fazia antes a sua oração. Jesus se apresenta como modelo e caminho ao qual seus discípulos devem estar ligados e querem chegarem a Deus. Para dizer isso, usa várias comparações que lembram as necessidades que temos quando nos pomos a caminho, orientação e alimento. E ele diz: eu sou o caminho. João 4,16. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Eu sou o pão da vida. João 6,35. Em todos esses momentos, eles colocam,
à nossa disposição. As três comparações dizem muito para o que os seguem. Jesus é o caminho. Ele está dizendo o quê? A orientação é o modo de viver e guia para os objetivos da vida. Ou seja, o Evangelho ele indica esse caminho. Quando diz que ele é luz, ele é a capacidade de enxergar para perceber o que vale a pena realizar. Os valores que Jesus anunciou ajudam a distinguir o certo do errado, como a luz ajuda a perceber caminho seguro e abismo perigoso. Jesus é o pão da vida. Ele está dizendo o quê? Que sem comida a pessoa fica fraca, não consegue enfrentar dificuldades. Jesus quis estar presente no pão da Eucaristia. A memória de tudo que ele disse e fez é para que os que seguem, um alimento importante que fortalece a fé. Em todas as religiões, há pessoas que realizam ou que realizaram grandes obras, ou simplesmente enfrentaram bem os desafios da vida, porque nunca deixaram que se perdesse essa ligação com a força de Deus, que é luz, alimento, mapa para o caminho. Você também precisa dessa força? Em que tipo de tomada você anda ligado? Ou ligada? Ok? Uma ótima pergunta, né? Para que nós possamos refletir bem nela nessa tarde. Então, Jesus, ele é realmente a nossa fé. É nele que buscamos todos os dias. Ele é a nossa luz, ele é o nosso alimento. Todos nós seres humanos, independente da sua crença, em que você crê, igreja que você segue, frequenta, não importa. O importante é que você busque realmente a esta fé, você esteja ligado a esta fé, esteja em comunhão, né, com esse Deus. Então, todos os dias, ao amanhecer, ao anoitecer, que nós possamos estar verdadeiramente arraigados, ligados nessa grande fé que é o nosso sustento. Fé de que tudo vai dar certo, fé de que as coisas vão melhorar, fé de que dias melhores virão. Os dias que nós estamos passando são dias difíceis, são dias más, mas acreditamos, né? Que isso só vai até o dia que Deus permitir. O dia que ele decidir que vai acabar, ele pode sim colocar um ponto final, e essa é a nossa esperança. Enquanto o homem não encontrar a cura, Jesus, ele é a nossa cura. Jesus, ele pode fazer um milagre, né? Como a gente viu lá na história do homem endemoniado. Jesus o libertou e ele tem o poder realmente para fazer a qualquer momento, mas assim que ele quiser fazer. Então, que nós possamos estar a cada dia com a nossa fé sempre em ativa, sempre esperançosos de que tudo vai dar certo no momento certo. Ok, meus amados? Então, até a nossa próxima aula. O nosso objetivo de hoje, né, é valorizar realmente a oração, valorizando a cada rito religioso como forma de ligação com Deus, não importa qual que é a sua crença, não importa. E esse alimento que nós tanto precisamos a cada dia para viver, que é a nossa fé. Ok? Até a nossa próxima aula. A descrição, a atividade desse assunto eu vou deixar na descrição do vídeo. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula.